Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora, Pai, mais uma vez queremos colocar, Senhor, diante do Senhor, Pai, este culto que se inicia, Pai, que tudo venha a ser para a honra e glória do Senhor, Pai, joga por terra todo impedimento, todas as barreiras, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, nos alimentar mais uma noite com a Tua palavra, Pai, vai tocando nos corações, vai preparando nossos corações para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor, que tudo seja para a glória do Senhor. Prepare os louvores, cada uma que for louvar, Pai, que for trazer a palavra, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, ligado em Ti. Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando de maneira poderosa em cada vida. Pai, visita os lares que vão estar participando. Pai, entra com vitória, com bênção, Pai, sem medida. Pai, toma cada vida nas tuas mãos nesta noite, ó Pai, é o que nós te louvamos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãs. Eu quero deixar uma palavra aqui que está lá em João 15, 13, 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouve do meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, o que eu entendi aqui é que a amizade de Deus é linda e que Deus tem prazer de sermos amigos. Nós temos amigos aqui na terra que enriquece a nossa vida, é uma bênção. Um amigo devoto, como nos fala em Provérbios 17. Em todo tempo ama ficando firmes ao nosso lado, irmãos. Através dos tempos de sol ou de tempestade, eles estão conosco. Esse nós falamos, nossos amigos verdadeiros. Um grande amigo. No entanto, alguns de nós reconhecemos com gratidão a própria existência de que há amigos mais chegados do que um irmão. Está lá em Provérbios, 18, 24. Identificamos com Deus e Jonas, quando lemos lá da aliança que havia entre eles, que está lá em 1 Samuel 18:1. Vocês podem estar lendo. A amizade humana é maravilhosa, mas o que dizer da amizade com Deus? Ter o Criador e sustentador do universo como amigo é uma bênção incrível. Embora ele seja adorado por hostes celestiais incontáveis, tem grande prazer em seu relacionamento conosco. Assim, a amizade de Deus com nós. Será que estamos negligenciando o privilégio de caminhar com Deus, o maior de todos os amigos? Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Hoje, com gratidão e obediência, investamos tempo com Ele, em oração, em leitura da Sua palavra. Isso é o que Deus tem falado comigo, eu tenho pedido a Deus. Ele tem colocado no meu coração que a amizade de Deus é linda, ela é grande. Precisamos buscar cada dia mais fortalecer essa amizade, porque a amizade de Deus é maravilhosa. Lembre-se que Jesus chamou seus seguidores de amigos, que eu li agora em 15 aqui, João 15, 15. Que honra, irmãos, podermos desfrutar da amizade com Deus. Então, irmãos, se nós nos aproximarmos mais de Deus, nós vamos nos fortalecendo a nossa amizade, cada dia mais e mais.
Lembre-se, irmãs, quando nós passamos tempo com Deus, nós estamos investindo numa amizade eterna. Nós temos que buscar essa amizade, porque nós precisamos de Deus conosco. Uma pergunta que eu faço para mim: será que eu tenho coragem de dar a minha vida por um amigo? Assim como Deus fez? Deus nos ama tanto, tanto, que a amizade dele com nós é infinita. E Ele nos busca, Ele nos chama a ser amigo dele. Então vamos nos investir. Vamos ter tempo para Deus. Vamos nos investir na amizade eterna, para que possamos ter a amizade eterna. Irmãs, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né, para falar da amizade de Deus. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu falei. E porque Deus tocou muito no meu coração com essa palavra, da amizade dele comigo. Que tenhamos um dia repleto de amor e de alegria. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Pois
Amém, irmãs. Glórias a Deus. Glorifico a Deus por essa oportunidade. Agradeço a irmã Adriana também. Que o Senhor possa abençoar a cada uma. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia de hoje. Amém? Eu quero deixar para as irmãs hoje em Gênesis 37, a partir do versículo 5. Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus discípulos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto o mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhes disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Irmãs, a história de José, como muitas histórias da Bíblia, é muito complexa de se entender humanamente. Porque nessas histórias era necessário o exercício da fé, ter coragem, ousadia. E na história de José não é diferente. José era um sonhador, amado pelo seu pai e pela sua mãe, mas ele era odiado pelos seus irmãos. E porque José contou os sonhos que ele teve, os irmãos dele o odiavam ainda mais. Porque é possível a gente ver a inveja, a raiva dos irmãos, só deles pensarem na possibilidade que José pudesse ser algum dia maior do que eles. Mas Deus, ele deu esse sonho a José justamente por saber que ele, sendo maior que os seus irmãos em status, em seu coração ele era fiel ao Senhor. E ele era um rapaz humilde. Deus só te coloca em lugares altos se em seu coração você for uma pessoa humilde e reconhecer que ele ainda é o Senhor e foi ele quem te colocou nessa posição. José também ele era muito obediente. Quando seu pai mandou ele ir ver como é que os seus irmãos estavam, ele foi sem questionar, mesmo ele sabendo que ele não era amado entre os irmãos dele. Porque eu imagino que os irmãos não tratavam ele bem. Porque quando alguém odeia, não consegue demonstrar boa atitude. E principalmente depois que ele contou o sonho, eles começaram a odiar ele ainda mais. Mas mesmo assim ele foi. Talvez Deus está fazendo isso. Deus faz isso com a gente às vezes, de mandar a gente ir falar com pessoas que não nos suportam. Pessoas que não aguentam nem ouvir a nossa voz, mas Deus às vezes manda para ver a nossa obediência. Talvez para dar uma palavra amiga para aquela pessoa, porque pessoas que têm isso, que não suportam ouvir a voz uma da outra, porque não tem Deus na vida. E elas precisam do amor de Deus para a vida delas. E não existe outra pessoa para levar o amor de Deus, senão aqueles que têm o amor de Deus. Então, quando Deus mandar, seja obediente e vai. José ele era obediente, ele foi. Ele não sabia o que estava para acontecer com ele. José foi ver onde é que estavam os irmãos dele, foi ver como é que os irmãos dele estavam. E quando os irmãos dele viram, já começaram a planejar as coisas. Começavam a abusar dele, gritando: lá vem o sonhador. Eu acredito que José contou esse sonho na inocência, sem maldade, para os irmãos dele. Então, e ele conseguiu que os irmãos dele odiassem ele ainda mais.
Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir os sonhos e propósitos que Deus tem na nossa vida. Tem pessoas que não têm visão espiritual para entender. Então, tenha cuidado com quem você comenta a sua vida, porque ao invés de bênção, isso pode ser uma armadilha. As falsas amizades, os falsos sorrisos. Nós devemos sim amar todos, ter intimidade, perdoar, mas a intimidade é com poucos. José não tinha noção do que estava para acontecer. E quando ele se aproximou dos seus irmãos, eles já pegaram, agarraram e queriam matar ele. E aí, por intermédio de Rubens, eles não conseguiram. Eles não fizeram, mas pegaram e lançaram ele no poço. Como um dos irmãos dele viu que não ia ganhar nada matando, ele tirou proveito da situação. E resolveu vender José a um grupo de ismaelitas que passavam. Deus pode até permitir que você passe por situações que aos seus olhos pareçam impossíveis. Mas Ele não permite que essa situação te mate. Não permite que mate o seu ministério. Eles tentaram acabar com o sonho de José, mas não conseguiram. Então não se preocupe, porque nada do que está vindo vai enterrar os seus sonhos, os seus projetos. Você pode sonhar, porque Deus faz o impossível e no final o sonho vai abençoar até aqueles que quiseram te ver dentro de um poço. Agora você imagina comigo o que passava na cabeça de José. Porque primeiro tentaram matar ele. Mas por uma intervenção de Rubens não conseguiram. Lançaram ele dentro de um poço. E depois tiraram proveito para ganhar dinheiro. Aí pegaram a túnica que seu pai havia dado, rasgou, colocou o sangue de um animal para forjar a morte do irmão. José era um rapaz de propósito, tinha o coração voltado para o propósito e sabia que aqueles sonhos que ele teve não era qualquer sonho, era o que Deus tinha para a vida dele. Ele entendeu o propósito e mesmo com todo aquele processo, ele não desistiu. O processo ele não pode ser abandonado. A gente vive o processo para chegar no propósito. Eu acredito que como ser humano, sim, houve muitas interrogações na cabeça de José. Mas em nenhum momento ele desistiu ou abriu mão do seu processo. Entenda isso. O seu propósito é maior que o seu processo. Nenhum processo vai te matar. Porque todo processo que você passa, no final tem um propósito de Deus para a sua vida. Depois que José foi vendido para os ismaelitas, Potifar compra ele como escravo. Deus não te coloca em lugares por acaso. Deus não colocou José por acaso na casa de Potifar. Potifar começa a perceber que tudo que José fazia, ele prosperava. E sabia que Deus era com ele. Quando Deus está no propósito, o Senhor mostra isso para quem está ao seu redor. Você começa a florescer onde Deus te plantou, sem mostrar isso para quem está, sem você precisar fazer nada além do que aquilo que Deus te mandou. José era obediente, era íntegro e ele era fiel ao Senhor. E Potifar, vendo essas qualidades, deixou que tudo que ele tinha para José administrar. O que você tem mostrado para as pessoas que estão à sua volta? Será que você está deixando Deus mostrar o que Ele é na sua vida? O que você tem feito com o processo que Ele tem te permitido passar?
Você tem questionado as situações ou você tem deixado Deus mostrar quem é você, que Ele é com você? Tem pessoas que estão de olho em você para saber qual vai ser a sua atitude. Nós somos espelhos e Deus quer nos usar nesses últimos dias para florescer, para trazer alimento onde as pessoas estão com fome e com sede de justiça. Então floresça onde Deus te plantou, produza frutos. Assim como Potifar viu as qualidades de José, a esposa dele também viu. As pessoas que te observam, tem pessoas que são para te abençoar, mas tem pessoas também que vão servir para pedra de tropeço na sua vida. Mas Deus permite que isso aconteça para ver se você vai permanecer fiel. O que tem tentado te tirar do propósito? Qual tem sido a pedra de tropeço que tem tentado te atrapalhar? A fofoca, a mentira, a infidelidade, o amor ao dinheiro. José era um homem fiel. Ele não se deixava levar por qualquer conversa. E mais do que fiel a Potifar, ele era fiel a Deus. Não troque o seu propósito por um período de prazer da carne. Não troque o seu propósito por conversa fiada que você escuta. Tem pessoas que não podem ouvir você ficou sabendo, que já querem sair do propósito, que se escandalizam com o que acontece com A, com B. Você não tem compromisso com o homem, você tem compromisso com Deus. Você está passando por um processo. Não existe um propósito sem processo, desculpa. O processo ele é necessário para nos fazer amadurecer. Se José tivesse caído lá no Egito sem passar pelo processo, ele não estaria pronto para o propósito de Deus. Tem uma parábola sobre a borboleta, que tinha um homem que viu uma lagarta formar um casulo e depois de muito tempo ele viu que o casulo estava se rompendo. Então ele, vendo que a borboleta estava com dificuldade para abrir o casulo, ele fez uma abertura, achando que iria ajudar. E com essa abertura ele interrompeu o processo. E com a interrupção do processo a borboleta não conseguiu voar. Querido, não interrompa o processo, porque ele é necessário para chegar até o propósito que Deus tem para a sua vida. Não interrompa o processo. Ele é necessário. O processo ele é para amadurecer as nossas vidas, ele vem para nos fazer crescer. Aleluias. A mulher de Potifar tentou de tudo. Quando ela viu que ela não ia conseguir nada com José, ela armou um laço para José. Eu vejo uma grande lição que José nos dá aqui. Podem tirar a liberdade, podem se levantar, mas não abra mão de ser fiel ao seu Senhor. Podem matar, mas permaneça fiel. Isso é tremendo, irmãs. Quantas pessoas, por não entender o propósito e simplesmente se entregam aos prazeres da carne por não entender o processo. A mulher de Potifar tentou de tudo e quando ela viu que não iria conseguir, ela armou um laço dizendo que ele queria agarrar ela com força e gritou, e os guardas chegaram e viram a túnica de José nas mãos dela. E quando Potifar chega, a mulher dele conta a mentira e Potifar acredita nela. E aí José é jogado na prisão. Mas Deus estava no controle, assim como Ele está vendo tudo que está acontecendo com você nesse processo. Ele ainda é o mesmo, Ele não muda, Ele não mudou. Lembra que eu falei que Deus não te planta em lugares sem um propósito? Deus honrou José até na prisão. O carcereiro viu que José era diferente e pôs ele responsável pelos outros presos.
José demonstrava ser um homem temente a Deus. José foi rejeitado pelos irmãos, injustiçado pela mulher do seu senhor, mas permaneceu firme. Deus tem meios para agir até no incerto, no improvável. Depois a Bíblia narra que José conhece o copeiro e o padeiro, e aí nós sabemos o que aconteceu. Ele interpreta os sonhos dos dois, que o padeiro iria ser enforcado e o copeiro serviria outra vez o rei, né? E tudo se cumpriu como foi o sonho de José. E aí o José pediu ao copeiro, quando ele saísse dali, para falar, né, dele para o rei, mas para Faraó, mas ele se esqueceu. Mas não é porque ele se esqueceu, é porque ainda não chegou o momento, não tinha chegado o momento, o processo de José ainda não tinha acabado. Depois de 2 anos, o copeiro se lembrou de José. E aí foi que o Faraó teve um sonho, 2 sonhos, e José foi lá. O copeiro falou dele para o Faraó e ele falou: então traz ele aqui. E José revelou o sonho que o Faraó teve. José passou por todo aquele processo para não deixar sua família morrer com aquela cerca. José não morreu no processo, não abandonou o processo. E mesmo depois de tudo que ele passou, algo que me chama muita atenção que José fez, ele perdoou tudo o que os irmãos dele fez. Porque se a gente for olhar, tudo começou porque os irmãos dele tinham inveja dele, lançou ele dentro de um poço, e aí começou a trajetória, o processo de José ali. Então, basicamente, tudo que aconteceu foi por culpa dos irmãos de José. Você imagina se José fosse um rapaz rancoroso. Você imagina se José fosse uma pessoa vingativa. Nada do processo que ele passou, tudo que ele tivesse passado ia ser em vão. Não ia ter validade nenhuma, porque Deus não poderia usar ele, não poderia fazer nada, não poderia abençoar a vida dele. Não carregue peso de algo que não te pertence. Você é filha, escolhida, é amada. Não carregue mágoa, rancor, ódio, por mais que tenham te machucado. Porque assim como Jesus, e imagina o nosso Senhor, que também foi vendido, ele falou, depois que ele foi humilhado, cuspido, ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Nós também devemos ser assim. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Eu não quero dizer para você ficar com aquela pessoa na sua intimidade, porque, como eu já disse, tem pessoas que não estão preparadas. Pode ser que o Senhor transforme a vida dessa pessoa e realmente você consiga ter uma intimidade com essa pessoa futuramente. Mas não é para você ser best friend dessa pessoa, mas perdoa, libera o perdão, libera ela para ser abençoada pelo Senhor e você também. Porque se você não perdoar, isso pode atrapalhar o seu processo de crescimento e daquela pessoa também. Se José tivesse ficado lamentando tudo o que aconteceu e com raiva dos seus irmãos planejando se vingar, ele não aguentaria o processo. Ele não aguentaria chegar ao fim daquele processo. E é isso que eu quero deixar para o seu coração nessa tarde, nessa noite. Não abandone o seu processo.
Por mais difícil que seja a caminhada, não para, não se distraia, não desanime e não carregue o que não te pertence. Mágoa não te pertence, rancor não te pertence. Quem nos justifica é Deus. Então entregue nas mãos dele, continue no seu processo, porque em breve Deus vai te honrar. O que ele vai fazer vai abençoar a vida de pessoas. Ele vai fazer algo em você e através de você. Então deixa Deus te usar nesse processo. Tá difícil, mas Ele é contigo. E basta você saber que Ele é contigo. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua casa. Que Deus venha abençoar a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos adorar o Teu nome, simplesmente Te adorar, Deus. Entrega a nossa melhor adoração neste momento. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Que vontade de Te adorar. Que vontade de ficar aqui e Te adorar. Simplesmente Te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto Te adorar. Simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Os meus olhos são pra Te olhar, o meu coração pra Te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Os meus olhos são pra Te olhar, o meu coração pra Te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente Te adorar. Aleluia. Oh, Te adorar, Senhor. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto Te adorar, Senhor. Simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar. Os meus olhos são pra Te olhar, o meu coração pra Te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente Te adorar. Simplesmente Te adorar.
te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Declaramos tua grandeza. Diga que Ele é santo, 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 Tu és santo, oh, Tu és santo, santo, oh, oh, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. O meu maior desejo hoje, aleluia, simplesmente te adorar. Aleluia, aleluia. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu levanto a minha voz para falar contigo, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este culto, Senhor, maravilhoso, meu Deus. Obrigada, Senhor, por ter falado, Senhor, conosco, Pai, nesta noite, meu Deus. Pai, obrigada, Senhor, por cada irmã, meu Deus, que esteve, Senhor, na frente desse culto, Pai, que estava orando, que estava, Senhor, louvando o Teu nome, que trouxe a palavra, Senhor, para nossos corações, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus também, Pai, que eu te entregar, Senhor, o lar, Senhor, de cada irmã, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o lar de cada uma, meu Deus. Que o Senhor não deixe, Senhor, faltar, Senhor, nada, Senhor, no nosso lar, meu Pai. Cuida, Senhor, de nós, ó Pai, nos proteja, nos guarda, nos livra, ó Pai, de todo mal, Senhor. Fica conosco, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, abençoando, Senhor, também, Senhor, da pastora, do pastor em Tuas mãos, ó Deus. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o lar deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus.